Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia. Estou focado no tratamento da disfunção erétil e da deformidade peniana há mais de 25 anos. Hoje vou falar sobre os diferentes tipos de próteses penianas. Conheça as próteses maleáveis, articulável e inflável. Qual é a melhor? Aproveito a oportunidade para convidá-lo a responder o questionário no meu site. Em até 24 horas, consigo enviar uma análise prévia pelo seu e-mail. Vamos ao vídeo? Quem precisa de uma prótese peniana? O paciente que desenvolve uma disfunção penetrativa, que é a dificuldade de penetrar ou no movimento escapa com facilidade, aliado a uma disfunção vascular, seja ela uma insuficiência arterial ou uma disfunção veno-oclusiva, também chamada de fuga venosa, são pacientes que são candidatos ao implante da prótese peniana. O mecanismo da ereção se baseia numa vasodilatação das artérias cavernosas no interior do pênis. Essa vasodilatação das artérias cavernosas, mediante uma erotização, vai produzir um relaxamento da musculatura lisa desses corpos cavernosos e essa artéria vai abastecer e encher todas essas cavernas. E tem que existir um balanço entre a entrada, enchimento das cavernas e a saída do sangue através dessa membrana chamada túnica albugínea. A fisiologia da ereção é um equilíbrio entre entrada, enchimento e dificultar a saída através de uma veno-oclusão, ou seja, dificultar o sangue sair de dentro do pênis. Isto mantendo um estímulo contínuo até ter o orgasmo. Caso você desenvolva alguma disfunção vascular, ou seja, o fluxo de entrada diminui em uma ou nas duas artérias, ou se você tem uma fibrose dos corpos cavernosos que não deixa preencher essas lacunas cavernosas, ou se entra adequadamente, preenche, mas existe uma fibrose que atrapalha a veno-oclusão, ou seja, a retenção de sangue dentro do pênis, você vai desenvolver as disfunções eréteis, ou seja, dificuldade de ter ou de manter a ereção até ter o orgasmo. A prótese peniana, ela tem uma finalidade muito bem estabelecida, que é oferecer complemento de rigidez vertical ao pênis que desenvolveu uma disfunção veno-oclusiva ou arterial, associado ou não a fibroses no pênis, que causou muitas vezes diminuição, afinamento e perda de firmeza vertical. Biomecanicamente, as próteses são indicadas para dar complemento de firmeza vertical. Do ponto de vista de modelos, nós temos a maleável em geralmente três diferentes calibres, desde a mais fina, a intermediária e a mais calibrosa. Como escolher o melhor calibre para cada paciente? De preferência e biomecanicamente, o princípio de resistência vertical depende de um implante mais calibroso possível. Quanto mais calibroso, mais resistência vertical o paciente terá. É o mesmo princípio de se fazer uma construção, um prédio ou um edifício e colocar um pilar de sustentação. Quanto mais fino esse pilar, menos resistência vertical. Do ponto de vista prático, é sempre mais fácil colocar um implante mais fino em relação ao mais calibroso. Porém, dependendo do tamanho e do calibre do pênis, não oferece boa resistência vertical. É importante o conhecimento biomecânico dos implantes, a anatomia de cada paciente e, de preferência, adequar o implante de maior tamanho e mais calibroso para cada pênis, seja do maleável, seja do inflável. O inflável, ele tem uma característica de que ele é introduzido dentro do pênis flácido e somente após a introdução dele flácido é que é feito o teste de inflar e se faz o teste de rigidez vertical. Algumas situações onde a fibrose limita a expansão do cilindro, o cilindro não expande dentro do corpo cavernoso e aí o cirurgião já não vê mais essa restrição, é importante fazer um teste durante a cirurgia de inflar e testar a firmeza. Caso o paciente tenha falta de firmeza, no geral, no local da falta
falta de firmeza está tendo uma restrição ao cilindro expandir. Esse diagnóstico é fundamental para ter o melhor resultado funcional de qualquer implante, seja ele maleável ou inflável. E muitas vezes, para adaptar o implante à anatomia de cada pênis, precisa fazer uma reconstrução. E eu vou falar, mais no final do vídeo, o que seria essa reconstrução para tamanho e calibre, cuja finalidade não é só estética, é sim também funcional, para que o implante ou maleável ou inflável tenha uma melhor performance, um melhor desempenho pelo qual ele foi indicado, que é o complemento de firmeza vertical. Existem modelos de próteses penianas menos utilizados, que seriam o implante articulável, que é uma série de esferas que ele seria mais fácil para acomodar, porém esse modelo de implante muitas vezes não oferece boa rigidez vertical, principalmente num pênis maior e mais calibroso. Já o implante inflável, nós temos o de 2 volumes, que seria a bomba 1 volume e os cilindros o segundo volume, e temos o implante de 3 volumes, que além dos cilindros e da bomba, existe um reservatório à parte. Essa é 3 volumes. A 2 volumes, o reservatório seria na base do implante, mas é muito pequeno para oferecer uma expansão dos cilindros. A prótese 2 volumes e a articulável é menos utilizada devido a essas falhas de rigidez vertical e de expansão durante o processo de inflar. O modelo maleável, bem adequado, bem implantado para ter suporte na glande, não deixar a glande caída e ter firmeza, aliado ao melhor calibre, você terá certamente boa rigidez vertical, que é o propósito do implante. E quando o paciente não for utilizar, esse implante é maleável. Você coloca ou para lateral, ou para virilha, ou para cima, ou para baixo, em direção a uma das coxas. Uma cueca mais justa vai ajudar a manter os cilindros, o pênis próximo ao corpo e ter uma condição social boa. Isso em relação a maleável. Agora eu vou falar sobre os cilindros infláveis. O cilindro inflável, você tem um reservatório que é implantado abaixo da musculatura do abdômen, fica tudo interno. Existem as tubulações que se conectam à bomba e os cilindros. A bomba será implantada dentro do escroto e o paciente vai manusear palpando só a pele do escroto. Então ele vai sentir a bomba e vai apertando e inflando lenta e progressivamente. Esse cilindro depende de força nas mãos e de espaço dentro do pênis para ele inflar, para ter boa rigidez vertical. Uma vez o cilindro bem pressurizado e inflado, que vai exigir que o paciente tenha força nas mãos, o paciente vai desenvolver boa rigidez vertical. Este implante permite que você despressurize os cilindros apertando uma válvula, uma parte da bomba tem uma válvula para ajudar a despressurizar o cilindro e, consequentemente, ficar mais fácil para acomodar, não precisando necessariamente de usar uma cueca mais justa. Ambos os cilindros têm que performar bem e, para isso, biomecanicamente, tem que respeitar a reconstrução do tamanho e calibre para colocar o cilindro maleável mais calibroso possível e a inflável, a reconstrução do tamanho e calibre para permitir que o cilindro tenha espaço para inflar e, consequentemente, gerar a rigidez axial boa para que ele não fique dobrando e escapando. Aí vem uma questão que precisamos esclarecer. Qual é a melhor prótese peniana? É muito relativo. A escolha não pode ser somente pela vantagem e desvantagem de cada um, mas sim a experiência do cirurgião com cada anatomia do pênis. Lembrando que para pênis menores e menos calibrosos, o implante maleável acaba sendo a melhor opção. Por quê? O inflável precisa de espaço para inflar. Se é um pênis mais fino, pouco calibroso, não tem espaço para inflar e, portanto, o cilindro não pressurizando bem, ele vai ficar sem rigidez vertical. Também, em relação ao maleável, sempre que possível, implantar o mais calibroso, para calibre e para firmeza vertical. Porém, o que se observa ao longo da vida, quando o paciente tem uma necessidade de um implante da prótese peniana para complemento de firmeza vertical, habitualmente esse pênis, por processos fibróticos lentos e progressivos ao longo da vida, esse tamanho de pênis já não é o mesmo, está menor e o calibre também pode ter diminuído.
A identificação da perda é fundamental ser feita junto com o paciente durante uma ereção induzida em uma ultrassonografia do pênis, que é realizada previamente à indicação de um implante e a escolha de qual modelo de implante vai ser melhor para cada paciente. Essa decisão conjunta médico-paciente é fundamental, além da experiência do cirurgião, que vai te dizer as vantagens e desvantagens personalizada para a sua anatomia. Lembrando que para o cilindro desempenhar melhor, do ponto de vista de rigidez vertical, a reconstrução peniana dos tecidos da túnica albugínea para a expansão tecidual, seja no tamanho ou no calibre, vai permitir eu colocar o implante, muitas vezes não para o tamanho do seu pênis como está no momento da indicação do implante, mas pelo tamanho que ele consegue chegar, que é o limite do feixe neurovascular. O que é esse limite do feixe neurovascular? Do nosso corpo, nós temos essa fita branca que exemplifica os nervos que caminham sobre a parte superior do pênis e alimentam a sensibilidade da glande. Estes nervos são elevados para que o processo de expansão tecidual seja feito somente na túnica albugínea, que é a capa, como se fosse a borracha da câmara de ar. Esse processo feito na túnica albugínea de incisões de relaxamento múltiplas e progressivas vai permitir eu alongar até o limite do tamanho dos nervos. Esse limite atingido do tamanho dos nervos, então eu defini o novo tamanho de pênis no limite dos nervos e o implante do tamanho do cilindro será definido por esse tamanho dos nervos. Então defini o tamanho, eu venho trabalhando o calibre. Com isso, eu vou ter um melhor volume peniano para receber de preferência o cilindro mais calibroso. Qual é a vantagem de receber o cilindro mais calibroso? Melhor resistência vertical. Essa reconstrução, muitas vezes, ela é fundamental para usar os melhores princípios biomecânicos dos implantes e ter um melhor resultado funcional, que é ter um pênis com boa resistência vertical, que não fique dobrando e não fique escapando, que é o propósito prioritário do implante peniano. Lembrando que o tratamento do tamanho e do calibre não tem finalidade puramente estética, e sim prioritariamente funcional. A estética vem junto, é indissociável, mas fundamentalmente a melhoria funcional respeitando os princípios biomecânicos dos implantes. Dos maleáveis, colocar o mais calibroso possível. Dos infláveis, permitir que o implante expanda, tenha espaço para expandir e, consequentemente, permitir que ele ofereça firmeza no ato penetrativo. Para se colocar o implante da prótese peniana, o interior do pênis, eu faço uma analogia com o miolo do pão. Não precisa sair destruindo todo o miolo, e sim cuidadosamente soltando a sua fixação nessa membrana, como se fosse a fixação na casca do pão. Solta a fixação e empurra para baixo para permitir o espaço dos cilindros, mas deixar a esponja o mais preservada possível. Esponja essa chamada de corpos cavernosos. Por quê? Quando você se erotizar para ter o ato sexual, você terá esse fluxo na esponja como você tinha antes da colocação do implante, cuja função é encorpar, o pênis encorpar, principalmente no cilindro maleável, que não expande, ele encorpar com um enchimento de sangue adicional e esquentar o pênis. O inflável, ele expande, então ele dá mais calibre a depender do calibre de cada pênis. Portanto, a indicação do implante, se maleável ou se inflável. Qual é o calibre mais indicado? Se tem restrição do inflável, se precisa reconstruir para ter melhor performance do cilindro, vai depender de uma avaliação inicial, com teste de ereção, ultrassonografia de pênis e a experiência do cirurgião de implantar todos os modelos, ajudar o paciente na escolha. Não só do ponto de vista funcional, como também do ponto de vista de acomodar o implante e ficar mais discreto possível. Se você ainda tem dúvida sobre os tipos de prótese peniana, me envie uma mensagem pelo WhatsApp ou responda o formulário aqui do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.